Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, ou pula de alegria, ou qualquer variação dessa. Eu não sei se você já participou de algum culto pentecostal, mas muito provavelmente já deve ter participado de algum em que o pastor, o dirigente ou o animador da igreja estava dizendo o seguinte: dê glória a Deus e não sei o que e tal, porque na presença do Senhor até a tristeza pula de alegria. Ok, onde está esse versículo? E se ele está na Bíblia, qual a aplicação dele? Qual o contexto? A quem está se referindo? É sobre isso que nós vamos falar hoje, porque pode ser que você esteja ouvindo ou lendo errado esse versículo. Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia, o que diz? Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém hoje. Está aqui, ó. Bíblia de Jerusalém. E deixa eu fazer aqui um parêntese importante para que você entenda. Se você tem uma edição de Almeida, a Almeida Revista e Corrigida, a organização, a distribuição dos versículos do livro de Jó são diferentes da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Aqui, ó. Na Bíblia de Jerusalém, o capítulo 41 de Jó começa, na realidade, no versículo 25 do capítulo 40. Se você tiver uma ARC, né, uma Almeida Revista e Corrigida, o versículo 1 do capítulo 41, na realidade, começa no versículo 25 do capítulo 40 na BJ. Entenderam a diferença? Resumindo, a distribuição é diferente. Se você for ler na ARC, Jó 41 a partir do versículo 1. Se você for ler na Bíblia de Jerusalém, Jó 40, versículo 25, a partir do 25. Na Bíblia de Jerusalém é o capítulo 41, versículo 14. Na Almeida, capítulo 41, versículo 22. Olha só, primeiro eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém, que vai estar aí na tela. Em seu pescoço reside a força, diante dele corre o pavor. Isso te parece, na presença do Senhor, até a tristeza corre de alegria? Salta de alegria? Não! Não, não parece, né? Mas se você for ler na Ara, olha só o que a Ara diz. No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Você percebe como há um problema nas traduções que, se você não parar para comparar e para estudar, para entender essas variações, vai ficar mais difícil compreender o texto bíblico. Eu sei que existe um esforço no mercado, eu vou usar a palavra correta, no mercado de versões de traduções da Bíblia, para transformar a linguagem bíblica na mais compreensível possível. No entanto, é preciso preservar o sentido original do texto. E é por isso que algumas versões prezam pela literalidade, outras versões prezam pelo significado, traduzem mais como se estivessem traduzindo o que significa aquele versículo do que literalmente o versículo. Outras traduções fazem uma mesclagem do significado e do literal como ele é. E é claro que, seja traduzindo de um jeito, seja traduzindo do outro, é preciso que a gente entenda o que o texto quer dizer. E é claro também que eu não posso pegar, porque é muito comum você isolar. Todo mundo fala de versículos isolados. Eu sei que a gente costuma citar versículos, e quando a gente cita versículos, é interessante que a gente tenha em mente o contexto em que esse versículo se encaixa, onde ele está inserido. Porque é difícil quando você faz recortes e aplica juntando com outros versículos da Bíblia que também são isolados. Mas quando você tem passagens um pouco mais completas, onde aquele versículo está inserido, e você conecta com outras passagens que faz sentido essa conexão, você não está criando uma ideia da sua cabeça, você está juntando as coisas para ter mais informações sobre o mesmo assunto, então isso vai fazer sentido. Quando um pastor todo efusivo, todo animadinho, num púlpito pentecostal, começa a gritar que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, eu não sei se ele sabe mais onde é que está esse versículo, porque está na cabeça dele a citação e não a fonte, onde o versículo está encaixado. E se você for ler o contexto do livro de Jó, vai entender que esse versículo não está falando de Deus. Vai entender também que essa parte do livro de Jó é uma resposta que Deus está dando a uma indagação que Jó fez lá no capítulo 23, na BJ, tá? Tomando como referência a Bíblia de Jerusalém. Quando Jó faz algumas indagações, ele começa dizendo que gostaria de saber onde encontrar o Senhor, porque quando ele encontrasse, ele abriria a boca e perguntaria e Deus teria que respondê-lo.
No capítulo 38, por aí, no capítulo 38, Deus começa a responder. E chega ao ápice da sua resposta por aqui, pelo capítulo 40, 41, que aqui na BJ, meio que está, né, diferente a divisão, mas você percebe que ele está falando de um grande monstro, aparentemente um monstro marinho, que algumas pessoas, por causa da descrição que aparece aqui, já relacionaram com o dragão, já relacionaram com outro monstro e tal. O fato é que esse monstro, ele é tão grandioso, ele é tão poderoso, que seria melhor, compreendendo agora o que o versículo quer dizer, que é melhor você sentir tristeza do que estar diante desse monstro. Olha só a sutileza do significado aqui, mas a forma como é posta. Na Bíblia de Jerusalém, seu pescoço reside a força, diante dele corre o pavor. Ou seja, diante dele não há quem não se assuste, não há quem não fique com medo. E quem está triste, diante dele fica, como é que eu posso dizer? A tristeza some. Ela simplesmente é mesmo que a tristeza e a alegria não faz diferença, porque diante dele o pavor é tremendo. E por que Deus está usando essa figura aqui? Porque Deus controla essa figura. E porque, à semelhança desta figura, Deus é incontrolável pelo ser humano. Ah, então eu poderia aplicar a Deus? Literalmente não, porque o versículo não está falando de Deus, está falando do monstro, supostamente um monstro marinho, mas que pela descrição é terrível. Ele não pode ser pescado, ele não pode ser derrotado, ele não pode ser preso, o anzol, os arpões não conseguem deter por causa da casca dele, da carapaça, sei lá, da estrutura dele, que é tão resistente que arpão nenhum, de pescador nenhum, consegue penetrar a pele dele. Então, diante desse monstro tão terrível, que aparentemente solta até fogo, você lê aqui a descrição completa, dá uma ideia de que ele solta até fogo pela boca, daí a associação com o dragão, esse monstro é simplesmente terrível. E o que seria uma simples tristeza por alguma coisa estar diante de um bicho dessa magnitude, dessa grandeza? Então, quando você ouvir da próxima vez o seu pastor, seja lá quem for, isso aqui não é uma crítica, é só uma informação, ele falando isso daí, você já vai estar contextualizado, porque você sabe que isso está no livro de Jó, e também vai saber que não se refere diretamente a Deus. Não significa que não deva, que você não pode dizer que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Não, você não é que você não possa dizer, é que se você disser isso, vai estar baseado na sua impressão de Deus e não no que o texto está dizendo, não no que algum texto bíblico fala. Entende o que eu quero dizer? Muitas das vezes essa é uma mensagem trazida pelos pastores ou pelos dirigentes ou por pregadores que querem atingir o emocional das pessoas e querem dar a elas também uma ideia de que se você tem Deus, você não está triste. De que se você confia em Deus, você não sente essas coisas que os meros mortais sentem, que é tristeza, dor e sofrimento. Parecido exatamente com a mensagem que os amigos de Jó, se vo... para ler o livro de Jó com atenção, para você ver como tem coisa interessante lá. Para você ver como os amigos de Jó fizeram com Jó. Olha, se você teme a Deus, você só pode ter pecado, porque se você teme a Deus, isso não estaria lhe acontecendo. E muitas das vezes as pessoas estão pregando isso dentro das igrejas sem a noção de que estão fazendo exatamente como os amigos de Jó fizeram. Na presença do Senhor não tem tristeza. Na presença do Senhor o diabo não entra. Só que muitas vezes essas expressões elas se contradizem com a prática do culto, com o dia a dia da igreja, entendeu? Da liturgia, do culto mesmo, principalmente no meio pentecostal. Porque se o diabo não entra onde a presença de Deus está, então as pessoas não deveriam se endemoniar nos cultos. Parece ser uma questão de lógica. Se você afirma uma coisa e na prática está acontecendo hoje, outra coisa das duas, uma, ou você está errado, ou a Bíblia, ou Deus, ou alguma coisa, outra coisa está errado. Se você afirma uma coisa desse tipo e acontece essa coisa, então você precisa rever as suas afirmações teológicas dentro do culto. Entende? É isso que eu digo. Existe um discurso e existe a prática. No discurso é tudo muito perfeito. A gente fala todas as coisas. Aqui a presença do Senhor, aqui, meu amigo, até a tristeza. Tá, e aí? E o que que isso muda? E qual que é a verdade disso? Eu não duvido que a tristeza salte ali, até porque a tristeza aqui está sendo personificada como algo que existe e tem sentimentos, e não como um sentimento em si, como uma reação em si que a pessoa tem. Você está personificando uma emoção para dar a Deus maior poder, não é isso? Você está personificando algo que pertence a nós, assim, um sentimento dentre muitos outros, para dar a Deus
a dimensão da glória e do poder e da grandeza de Deus. Tudo bem, não tem problema fazer isso. Só não dá para justificar isso na Bíblia e muitas vezes na prática. Sabe por quê? Porque na prática as pessoas sim vão tristes para a igreja, elas vão sofrendo, elas vão sentindo dores, elas vão. Porque elas têm esperança, muitas vezes é a fé mesmo no Senhor. Algumas vezes é a fé no pregador que prometeu que vai orar e as pessoas vão ser curadas. Tudo isso acontece. Tudo isso acontece. Mas no final das contas, como diria Eclesiastes, eu até tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, o fim de tudo é teme a Deus. Teme a Deus. Temer a Deus é o fim de tudo. Seja estando triste ou alegre, seja feliz ou angustiado, não sei. Porque é impossível que você, mesmo temendo a Deus, amando a Deus, não sinta, uma hora ou outra, esse tipo de coisa. E é impossível também que você não sofra alguma coisa parecida com o que Jó sofreu, mesmo sendo temente a Deus. E as pessoas vão dizer, é a mão de Deus pesando. Muita gente que vai dizer, é a mão de Deus pesando por isso, por aquilo. Como é que você sabe que é a mão de Deus pesando? Será que você não pensa nem um pouquinho em dizer, será que não está acontecendo com essa pessoa parecido com o que aconteceu com Jó? Porque eu não acho que aconteça na mesma escala e na mesma quantidade de coisas, né, ruins acontecendo com uma pessoa hoje como aconteceu com o Jó. Porque eu acho que aquilo é didático. Então é perda de parente, é perda de riqueza, é perda de prestígio, por último é perda de saúde. Tudo. Perdeu tudo. Pode ser que aconteça? Sim, pode ser, porque já aconteceu, pelo menos supostamente aconteceu. Pode acontecer de novo. Mas será que acontece exatamente todas essas coisas? Porque para acontecer, você tem que ser muito rico. Para começar, a maioria de nós somos pobres, estamos na igreja, somos pobres. Você tem que ser, pelo menos, muito rico, ter muitos filhos, ter muito prestígio, ser muito respeitado, né? Ter as condições que Jó tinha para que se repita exatamente como aconteceu com o Jó. Se você é pobre, o sofrimento já vai ser diferente. Você vai perder outra coisa, mas não a riqueza. Mas se você tem filhos, aí sim, a maioria de nós temos filhos. Pode ser que aconteça, e é terrível que aconteça. E muitas vezes reagir a esses acontecimentos pode ser a chave do, digamos, sucesso espiritual. E falando de sucesso aqui não como algo capitalista, né, mas como uma plantação, como o próprio Senhor Jesus falou, como um guardar tesouro no céu. É isso, gente. É um vídeo simples, é curto, é rápido. Eu sei que eu estou devendo, estou prometendo falar sobre os fariseus, mas é porque a pesquisa é extensa e eu garanto que em breve esse vídeo não vai sair um único vídeo. Vão ser alguns vídeos, é uma série, porque primeiro eu vou trazer o contexto entre o período do Malaquias e Mateus. Tem cerca de 400 anos aí que você precisa saber o que aconteceu, para que dentro desse contexto você entenda o surgimento dos fariseus. Dando aqui uma préviazinha, surgiu num contexto bem conturbado, para falar a verdade. No segundo século antes de Cristo surgiram os fariseus. Mas em que contexto? Sob o domínio persa? Sob o domínio sírio? Sob o domínio romano? Quem estava comandando? Os ptolomaicos? Os seleucidas? É sobre isso que a gente vai falar, porque é muito importante. Inclusive, Alexandre o Grande vai entrar logo de cara no nosso vídeo como sendo parte do contexto do surgimento dos fariseus e muitas outras seitas que surgiram ali. Nós vamos falar de um certo Judas, que foi um grande herói nesse período, da família dos Macabeus, que está registrado no livro dos Macabeus. Nós vamos falar do Antíoco Epifânios, das barbaridades que foram cometidas ali, como começou a revolta. E o contexto, como surge o farisaísmo, um contexto político. Cara, essa história promete. Então, se você está ansioso, eu não sei, né? Porque a gente tem pouco escrito, a gente ainda não tem aquela comunidade criada, aquela relação, né? De troca aqui ainda bem definida, mas a gente está definindo isso. E eu espero que a gente construa essa relação boa aqui de troca de ideia. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Eu sou o Fábio, esse é o canal Teologia e História. Hoje, falando mais sobre um aspecto mais teológico, entre aspas, porque que não seja mais uma espécie de mini estudo bíblico. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até lá.